Você já parou para pensar que talvez a sua prosperidade não esteja bloqueada por falta de oportunidade, mas por falta de honra ao que você já recebeu? Muita gente passa a vida pedindo mais, querendo mais, buscando mais, mas ainda não aprendeu a valorizar aquilo que o Criador já colocou dentro dela. Você tem dons, tem talentos, tem habilidades, capacidades naturais, você tem uma essência única. Mas a pergunta é: você tem honrado isso? Porque a verdadeira riqueza, com sabedoria, não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando você desperta para o valor daquilo que já carrega. E é sobre isso que vamos falar hoje, com base na mensagem profunda de Levítico 27. A chave da riqueza com sabedoria é honrar os seus dons. Talvez você esteja vivendo em uma fase em que sente que tem algo dentro de você, mas ainda não conseguiu colocar para fora. Você sabe que nasceu para mais, que tem potencial, que poderia ou que pode viver melhor, prosperar mais, ser mais livre, mais leve, mais realizado, mas ao mesmo tempo algo parece travar. Pode ser medo, pode ser a culpa, insegurança, comparação, pode ser uma crença antiga dizendo você não é capaz, pode ser aquela voz interna dizendo quem é você para querer crescer. E assim, muitos enterram seus dons, enterram suas ideias, enterram seus talentos, seus sonhos, seus chamados, enterram capacidades que poderiam transformar não apenas a própria vida, mas também a vida de outras pessoas. Só que existe uma verdade que precisamos despertar. O que você recebeu não foi por acaso. O seu dom não é acidente. A sua habilidade não é coincidência. A sua inteligência não é sem propósito. A sua sensibilidade, sua criatividade, sua força, sua visão, sua capacidade de cuidar, de ensinar, de construir, de liderar, de vender, de se comunicar, de criar, organizar ou inspirar, tudo isso tem valor. E quando você não honra aquilo que você recebeu, você começa a viver abaixo da vida que poderia viver. Levítico 27 fala sobre votos, consagrações, ofertas e resgates feitos ao Senhor. É um capítulo que, à primeira vista, pode parecer distante da nossa realidade. Ele fala sobre valores, avaliações, coisas consagradas, propriedades, animais, dízimos e aquilo que era separado para Deus. Mas por trás de tudo isso existe uma mensagem muito profunda. Aquilo que é consagrado tem valor e deve ser tratado com honra. Nada que era dedicado ao Senhor podia ser tratado de qualquer maneira. O que era separado tinha peso, tinha responsabilidade, tinha valor, tinha propósito. E é aqui que está a grande chave para a nossa vida hoje. A sua vida também carrega valor. O seu tempo tem valor, a sua mente tem valor, o seu corpo, a sua energia, os seus dons, a sua missão, tudo tem valor. Você não veio ao mundo vazio, você nasceu carregando sementes. E toda semente precisa ser reconhecida, cuidada, cultivada e colocada no lugar certo para dar fruto. Muita gente pensa que riqueza é apenas dinheiro acumulado.
Mas riqueza com sabedoria é muito mais do que isso. Riqueza com sabedoria é ter recursos, mas também ter paz. É ter prosperidade, mas também ter propósito. É ter crescimento sem perder a alma, é conquistar sem se destruir, é ganhar mais sem virar escravo do dinheiro, é viver bem, mas também fazer o bem, é ter liberdade, mas com responsabilidade. A riqueza sem sabedoria pode virar peso, pode virar vaidade, prisão, ansiedade, disputa, vazio. Mas a riqueza com sabedoria nasce quando você entende que tudo que você tem precisa servir a um propósito maior. E esse propósito começa nos seus dons. Porque o Criador não entrega dons para serem enterrados, ele entrega para serem multiplicados. Você não recebeu talentos apenas para sobreviver. Você recebeu talentos para servir, crescer, prosperar, contribuir e manifestar a sua essência no mundo. Quando você honra seus dons, você deixa de viver como vítima e começa a viver como administrador daquilo que recebeu. Você começa a perguntar: o que eu posso fazer com o que está em minhas mãos? Como posso desenvolver essa habilidade? Como posso transformar esse talento em serviço? Como posso gerar valor para outras pessoas? Como posso prosperar sem perder a minha essência? Como posso crescer seguindo princípios? Esse é o despertar. Um dos maiores bloqueios da prosperidade é a pessoa desprezar aquilo que recebeu. Às vezes o dom parece simples, a habilidade parece comum demais, o talento parece pequeno demais. A pessoa pensa: isso qualquer um faz. Isso não dá dinheiro, isso não é importante, isso não tem valor. Eu não sou tão bom assim, já tem muita gente fazendo o mesmo. Mas aqui está uma verdade. O que parece simples para você pode ser valioso para alguém. Aquilo que você faz com naturalidade pode ser exatamente a solução que outra pessoa está procurando. Talvez você tenha facilidade de explicar, de cuidar, de vencer, de criar, de organizar, facilidade de ouvir, liderar, enxergar oportunidades, trazer paz, resolver problemas. E porque aquilo é natural para você, você pensa que não vale muito. Mas dons verdadeiros muitas vezes parecem naturais justamente porque fazem parte da sua essência. O peixe não se impressiona por nadar. O pássaro não se impressiona por voar. A árvore não se impressiona por dar frutos. Mas cada um cumpre sua natureza. E talvez a sua dor esteja justamente em tentar viver uma vida que não combina com sua essência, enquanto seus dons estão esquecidos dentro de você. Honrar seus dons não é apenas admirar o que você tem. Honrar seus dons é agir, é desenvolver, é estudar, é praticar, é colocar em movimento, é parar de se esconder. É assumir responsabilidade, é tratar seu talento como semente sagrada. Porque dom sem desenvolvimento pode ficar limitado. Talento sem disciplina pode se perder. Habilidade sem constância pode enfraquecer. Potencial sem ação vira frustração. Muita gente tem potencial, mas não tem compromisso. Tem talento, mas não tem direção. Tem sonho, mas não tem disciplina. Tem chamado, mas continua adiando. E Levítico 27 nos lembra de uma coisa muito forte.
Aquilo que é consagrado precisa ser tratado com seriedade. Então, traga isso para a sua vida. Se o Criador te deu uma voz, honre sua voz. Se te deu uma inteligência, honre sua mente. Se te deu criatividade, honre sua criatividade, sua força, sua sensibilidade, sua capacidade de empreender, sua capacidade de ensinar, sua capacidade de curar, de cuidar de pessoas, de levantar famílias, de construir negócios, criar soluções, comunicar verdades. Honre tudo isso. Não trate como comum aquilo que foi colocado dentro de você com propósito. Mas talvez você diga: eu tenho medo, eu não sei por onde começar, eu já perdi muito tempo, eu já errei demais, eu não tenho apoio, eu não me sinto pronto. Escute isso com atenção. Ninguém nasce pronto. A prontidão nasce no caminho. A coragem nasce quando você dá o primeiro passo. A clareza aumenta quando você se move. A confiança cresce quando você pratica. O medo quer fazer você esconder seus dons. A culpa quer fazer você acreditar que perdeu o direito de crescer. A comparação quer fazer você pensar que todos são melhores do que você. A escassez quer convencer você de que não há espaço para a sua prosperidade. Mas a verdade é, existe um lugar para aquilo que você carrega. Existe uma contribuição que só pode vir através da sua história, da sua voz, da sua experiência, da sua essência e da sua forma única de viver. Você não precisa copiar ninguém. Você precisa despertar quem você é. A prosperidade com propósito não nasce da imitação, nasce do alinhamento. Quando você se alinha com a sua identidade, começa a viver com mais força. Quando você honra seus dons, começa a gerar valor. Quando você gera valor, portas se abrem. Quando portas se abrem, recursos começam a circular. Quando os recursos circulam com sabedoria, a riqueza deixa de ser peso e se torna um instrumento. Existe uma lei natural da vida. Aquilo que é cultivado cresce. Se você cultiva medo, o medo cresce. Se você cultiva desculpas, as desculpas crescem. Se você cultiva a comparação cresce. Se você cultiva a reclamação, a escassez cresce. Mas se você cultiva dons, os dons crescem. Se você cultiva sabedoria, disciplina, gratidão, paz, serviço, prosperidade, tudo isso cresce. A vida responde ao cultivo. Você colhe aquilo que você planta. Não adianta querer frutos de uma árvore que a gente nunca regou. Muitas pessoas querem resultados grandes, mas tratam seus dons de forma pequena. Querem prosperidade, mas não desenvolvem habilidades. Querem liberdade, mas continuam presas à procrastinação. Querem riqueza, mas não aprendem a administrar nem o tempo, nem a mente e nem os recursos que já têm. A riqueza com sabedoria começa antes do dinheiro. Começa na forma como você administra o que já recebeu. Quem não honra o pouco se perde no muito. Quem não cuida da semente não sustenta a colheita. Quem não respeita princípios transforma a bênção em confusão. Por isso, prosperidade verdadeira não é apenas receber mais, é se tornar alguém capaz de administrar melhor. Agora vamos trazer isso para a prática. Como honrar seus dons de verdade? Em primeiro, reconheça o que você recebeu.
Pare de se diminuir, pare de dizer que você não tem nada, porque todo ser humano nasceu com capacidades. Talvez elas estejam adormecidas, feridas, escondidas ou pouco desenvolvidas, mas existem. Pergunte a si mesmo: o que eu faço com facilidade? O que as pessoas me procuram para ajudar? O que me dá vida quando eu faço? Que tipo de problema eu consigo resolver? Que habilidade eu poderia desenvolver melhor? O que existe em mim que pode servir outras pessoas? Segundo, desenvolva o que você recebeu. Dom precisa de preparo, talento precisa de treino, potencial precisa de lapidação. Não basta dizer eu tenho um dom. É preciso estudar, praticar, melhorar, buscar sabedoria, aprender com quem já chegou mais longe, ajustar a rota e continuar crescendo. Ter um dom é uma responsabilidade. Desenvolver esse dom é uma forma de honra. E terceiro, coloque seu dom a serviço. Prosperidade com propósito nasce quando aquilo que você carrega encontra uma necessidade no mundo. O seu dom não é apenas para alimentar seu ego, é para gerar valor, servir, construir, curar, edificar, solucionar, abrir caminhos. Quando você serve com excelência, a prosperidade encontra passagem. Quarto, aprenda a administrar os frutos. Riqueza com sabedoria exige gestão. Não basta ganhar, é preciso saber cuidar. Não basta conquistar, é preciso saber permanecer. Não basta prosperar, é preciso prosperar sem perder a paz, sem perder a saúde, sem perder a família, a essência e a presença do Criador na sua vida. Dinheiro precisa de direção, o tempo precisa de prioridade, energia precisa de proteção, mente precisa de renovação e o coração precisa de cura. E o quinto, mantenha seu propósito acima da vaidade. Quando a pessoa esquece o propósito, ela começa a usar o dom apenas para aparecer. E quando o dom vira instrumento de vaidade, a alma começa a pesar. Mas quando o dom continua conectado ao propósito, ele se torna canal de vida. Você cresce, mas continua humilde, prospera, mas continua grato, conquista, mas continua consciente, enriquece, mas continua sábio, avança, mas não esquece quem você é. E talvez hoje seja o dia de parar de tratar sua vida como se ela não tivesse valor. Você não é um acidente, você não nasceu vazio, você não veio ao mundo apenas para pagar contas, sobreviver, agradar pessoas e repetir esse ciclo constantemente. Existe algo em você que precisa ser despertado. Existe uma riqueza interna que precisa ser organizada. Existe um potencial que precisa ser ativado. Existe uma voz que precisa ser libertada. Existe uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Existe uma missão que precisa ser assumida. Mas enquanto você continuar esperando o momento perfeito, seus dons continuarão adormecidos. O momento perfeito não chega. O que chega é a decisão. A decisão de começar, de se curar, de aprender, de sair da culpa, de vencer o medo, de parar de se comparar, de honrar aquilo que o Criador colocou em você. Porque riqueza com sabedoria não é correr atrás de tudo. É alinhar-se com aquilo que tem propósito. Não é viver desesperado pelo dinheiro, é gerar valor com aquilo que você carrega. Não é vender sua alma para vencer, é prosperar sem abandonar sua essência. Não é acumular para provar algo aos outros, é crescer para cumprir aquilo que você nasceu para viver.
Levítico 27 nos ensina que aquilo que é consagrado tem valor. E hoje eu quero deixar essa mensagem no seu coração. A sua vida tem valor. Seus dons, sua história, sua mente, seu tempo, sua energia, sua essência, seus talentos, tudo isso tem valor. Não entregue sua vida ao medo, não entregue seus talentos à comparação, não entregue sua paz à culpa, não entregue seu futuro à procrastinação, não enterre aquilo que nasceu para frutificar. Honre o que você recebeu. Porque quando você honra seus dons, você deixa de viver como alguém perdido e começa a viver como alguém alinhado. E uma pessoa alinhada com sua essência, com os princípios, com sabedoria e com propósito, se torna livre por dentro. E quem é livre por dentro começa a construir uma vida livre por fora. A chave da riqueza com sabedoria não está apenas em buscar mais, está em honrar melhor o que já está em nossas mãos. Se essa mensagem falou com você, curte esse vídeo e para que ele alcance mais pessoas que precisam despertar para o valor dos próprios dons. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as próximas mensagens. E lembre-se, você nasceu com sementes. Agora é hora de cultivar, crescer e frutificar. A chave da riqueza com sabedoria é honrar seus dons. Te espero no próximo vídeo.